E então voltamos com a nossa segunda parte a respeito desse maravilhoso grupo das angiospermas. Galerinha, se você não assistiu a primeira parte, eu insisto, volte nas estruturas das angiospermas, voltem nas características gerais das angiospermas, principalmente onde nós abordamos as partes de uma flor, porque senão você não vai entender quase nada dessa aula. E você que assistiu, vale a pena dar uma pausinha aí e rever as partes de uma flor, ok? Vamos continuar agora o nosso processo. Então, o que nós vamos abordar nessa segunda parte da aula? Primeiro, a polinização, posteriormente, a reprodução. São processos que obrigatoriamente seguem essa ordem. Primeiro ocorre o evento da polinização, depois ocorre o evento da fecundação. E aí a gente termina falando dos ciclos reprodutivos. Então, para quem já revisou as partes de uma flor, sabe que esse grão de pólen saiu da antera. Antera é essa estrutura aqui, tá? Pode ser de uma outra flor, aí seriam plantas dioicas, ou da mesma flor, ocorreria uma autopolinização, ok? Bom, quando esse pólen chegar até o estigma, que é essa parte aqui das folhas carpelares modificadas, ou que é essa partezinha aqui, que nós chamamos essa estrutura toda de pistilo, que pode ser o gineceu. Então, o gineceu é um conjunto de pistilos, pode ser um ou vários pistilos. O pistilo ele é formado pelo ovário, pelo estilete e pelo estigma. Então, a saída do pólen da antera, de um estame, então isso daqui é um estame, que é o filete mais a antera, e sua chegada ao estigma, que é essa parte, de um pistilo, que é toda essa estrutura. Então, esse é o mecanismo da polinização. Agora, queridos, isso pode acontecer de várias formas diferentes, tá? Cada flor é adaptado para uma forma de polinização. E é isso que nós vamos ver agora. Então, a relação da flor com o seu agente polinizador. Então, para a gente começar a entender o processo, a gente precisa entender o seguinte, que existe uma relação íntima, de adaptação evolutiva entre o agente polinizador e a forma em que ocorre essa polinização. Então, existem flores com pétalas abertas, existem flores que são tubulares, existem flores que não fabricam néctar. Que relação existe entre isso e o seu agente polinizador? Então, a partir de agora, sempre que você encontrar o sufixo filia, estará relacionado com o termo polinização. Você já ouviu falar de gamia, né? Então não confunda. Oogamia, sifonogamia é o processo de fecundação. Entomofilia, ornitofilia, hidrofilia, sempre que terminar com filia na botânica, nós estaremos nos referindo ao processo de polinização. Então, numa planta, durante o ciclo da vida dela, primeiro ocorre uma gamia ou filia para gímeno e angiosperma. Lembrando que briófita e pteridófita não tem pólen, não tem polinização. Então, esse termo é só para gímeno e angiosperma, tá? Primeiro ocorre a filia, primeiro ocorre a polinização, depois ocorre a gamia. Na verdade, depois ocorre a sifonogamia, porque é a partir de gímeno e angiosperma. Então, olha lá, pessoal. Vamos olhar bem essa florzinha. Ela é colorida, porque o agente polinizador aqui, que é um inseto, enxerga cores. Ela tem as pétalas bem abertas, é uma corola aberta. Para quem não sabe o que é o corola, está na parte 1 da aula, tá? Tem que revisar isso, tá? Corola aberta.
E aqui no centro existem glândulas nectarianas que forçam esse inseto a vir a se alimentar e sujar seu corpinho de pólen. Ela também se alimenta em parte de pólen, mas a grande atração desse inseto nessa planta é o néctar. Então vamos caracterizar essa flor. Então, essa flor já caracterizada, o processo de polinização se chama entomofilia. Entomo é inseto. Polinização pelo inseto. E como é a flor polinizada pelo inseto? Ela tem cor, porque insetos se enxergam e são atraídos pelas cores. Ela tem odor, tem cheiro. Tem néctar, e atenção, pouco néctar. Por que a grande maioria das flores tem pouco néctar? Para forçar esse inseto a visitar outras flores. Então ele veio aqui, pegou um pouquinho de néctar, mas não encheu a barriga. Porque se ele tivesse enchido a barriga, ele ia embora para a colmeia. E não visitaria obrigatoriamente uma outra flor. E é essa visita na outra flor que promove a polinização. Então, tendo pouco néctar, produção baixíssima de néctar, faz esse inseto visitar várias e várias flores, ocorrendo então o processo de polinização. A corola, as pétalas, corola é um conjunto de pétalas, são abertas para funcionar como um campo de pouso para esses insetos. Só que imagina só, a planta gastou muita energia para fazer cor, odor, néctar, pétalas grandes e abertas, então sobrou pouca energia para fabricar pólen. Mas a estratégia evolutiva eu atraio o agente polinizador, mesmo eu tendo pouco pólen, mesmo gastando energia para ter outros adereços, esse pouco pólen que está no corpo do inseto vai chegar com certeza numa outra planta. Então, entomofilia, polinização pelo inseto, plantas com cor, odor, pouco néctar, corola aberta e também pouco pólen. Vamos para uma outra flor. Olha só, pessoal. Beija-flor é uma ave, tá? Olha aqui, ó. Flores tubulares, na forma de um tubo. Pétalas coloridas, porque aves enxergam cores. Olha onde que está aqui o pistilo, pessoal. Grande. Principalmente porque as glândulas nectarianas estão aqui no fundo, nessa porção. Então, quando o beija-flor coloca o biquinho dele aqui para sugar o néctar, os estames lançam pólen no peito desse beija-flor. E esse beija-flor, que provavelmente já visitou outra flor, quando for sugar o néctar de uma outra flor, o pólen que está no corpo dele cai aqui no estigma, tá? Então, fazendo a polinização cruzada. Qual que é o prefixo para aves? Ornito. Fecundação, filia. Quando aparecer o sufixo ornitofilia, lembre-se que é a polinização por meio de aves. Como é que são as flores de uma planta que sofre ornitofilia? É bem parecida com aquelas que são polinizadas também por insetos, porém com algumas poucas diferenças. Tem a cor igual aos dos insetos, da entomofilia, tem odor igual à entomofilia, tem pouco néctar e pouco pólen, igual às polinizadas pelos insetos, porém a mudança está aqui, galerinha. A corola, ela é tubular, ela forma um tubo, ela é tubular, ok? O resto é praticamente igual. E o procedimento também é o mesmo. Bom, vamos para essa flor aqui, ó. Eu adoro esse tipo de polinização. Ela é feita por morcegos. Para você que tem medo de morcegos, saibam que só existem duas espécies de morcegos hematófagos. A esmagadora espécie de morcego, elas são
frugíveras, ou seja, se alimenta de fruto, ou são nectarianas, como é o exemplo desse daqui. Esse morcego ele é nectariano, ele vem buscar néctar nessa flor. Pessoal, polinização feita por morcego, o morcego tem o seu prefixo chamado de quiróptero. Quirópterofilia é a polinização realizada por morcegos. E como é a flor que sofrerá a polinização do morcego? Então, ela não tem cor, porque morcego não enxerga, ele usa o seu sonar, seu radar, para poder se localizar. Ela só vai ter odor noturno, ela não vai gastar energia para produzir cheiro dioturnamente. Só lança perfume, tá? Durante a noite. Vai produzir pouco néctar, como estratégia de todas as plantas. A corola, ou seja, as pétalas são voltadas para baixo. E já que ela não gastou tanta energia para produzir cor, né? E as pétalas também não são tão grandes assim, já dá para sobrar um pouco de energia para produzir um pouquinho mais de pólen, tá? Então, essas são as características de uma flor polinizada por morcegos, ok? Bom, aqui nós temos cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar é uma angiosperma. Essas flores, essas daqui são as flores de uma angiosperma. Ela é fica na parte superior da planta. Não, olha só, provavelmente, isso daqui, provavelmente não, com certeza, isso é bem flexível, porque a polinização se dá pelo vento. Quando a polinização se dá pelo vento, eu uso o nome de anemofilia, que é a mesma polinização, a mesma forma de polinização que ocorre nas gimnospermas. Normalmente o pólen é alado e no caso das angiospermas as flores ficam para cima, que seria análogo comparativamente aos estróbilos das gimnospermas. Pois bem, vamos caracterizar essas flores. Ela não tem cor porque o vento não enxerga, ela não tem odor porque o vento não se preocupa em ser atraído pelo cheiro, ela não tem néctar. As flores são ficam na parte superior. E como eu disse para vocês, se essas plantas economizaram energia para não ter cor, odor, não ter néctar, ela tem que produzir muito pólen, mas muito pólen mesmo, para contar que quando o vento passe por ela, esses pólens alados sejam levados e contem com a sorte. Por isso, quanto mais pólen, maior a probabilidade de ocorrer a polinização. Então, em angiospermas existe também o fenômeno da anemofilia, que é caracterizado com flores com essas características. Ok? Então dá para a gente resumir praticamente assim: polinização, ela pode ser artificial e natural. Nós só citamos aqui exemplos de flores que são polinizadas naturalmente, mas vamos ressaltar, a polinização artificial é executada pelo ser humano, quando ele vai fazendo um processo de seleção para poder ter flores de um determinado tipo de cor, de um determinado tipo de tamanho, vai misturando espécies. Então a polinização vai levar a uma fecundação que vai gerar um tipo de flor específica para a necessidade do homem, possa comercializar. Aí, pessoal, nós vamos investir nosso tempo na natural. Então, a natural pode ser pelo vento, por insetos, por aves e por morcegos. Pelo vento, anemofilia. Por insetos, entomofilia. Por aves, ornitofilia. Por morcegos, quirópterofilia. Vamos falar anemofilia. Quais são as características? Se é pelo vento, então as flores têm que ficar lá em cima, não tem cor, não tem odor, não tem néctar, mas tem muito pólen. A entomofilia, polinizadas pelos insetos, vai ter o oposto. Vai ter cor, odor, néctar e pétalas abertas para funcionar como campo de pouso.
Aves, ornitofilia. A única mudança em relação à entomofilia é que, em vez de ter as pétalas, a corola aberta, a corola é tubular. E a dos morcegos muda um pouquinho em relação à ornito e à entomofilia. A quiropterofilia, as flores são voltadas para baixo, só tem cheiro à noite, só tem odor noturno, tem pétalas, corola pequena, voltada então para baixo, mas investe numa produção moderada de pólen. Ok, pessoal? Então, isso daqui são os aspectos da relação da flor com seu agente polinizador. E quando ocorre a polinização, qual é o passo seguinte? É ocorrer a fecundação. Então, a fecundação já ocorreu, estou usando o mesmo desenho lá do início da aula, ocorreu a polinização. Agora eu queria que você olhasse esse fiozinho vermelho aqui, pessoal. Esse fiozinho vermelho é o tubo polínico. O tubo polínico vai levar os gametas, os dois gametas masculinos, chamados de núcleo espermático, até o óvulo. Então vamos parte a parte o processo de fecundação. Olha só, então o tubo polínico começa a se formar. Quem forma o tubo polínico é o chamado núcleo vegetativo, que são células que vão sofrendo mitose. Os núcleos gaméticos ou núcleos espermáticos, e núcleos espermáticos aparece com mais frequência, vai descendo pelo canal do tubo polínico. Então, você quer fazer uma anotação aí, agora é a hora. O tubo polínico origina-se a partir de sucessivas mitoses do núcleo vegetativo. Então, é o núcleo vegetativo que forma o tubo polínico. E essas células, que eram chamadas células germinativas, sofreram uma mitose e formaram o núcleo espermático. Olha aqui, pessoal, o cabelinho do milho. Tudo isso daqui é tubo polínico. Cada fio do cabelo do milho é um tubo polínico. Portanto, cada grão do milho não é uma semente. Cada grão do milho é um fruto. E dentro desse fruto é que nós encontramos a semente, tá? Então não pensem que a espiga do milho é o fruto. Na verdade, o fruto é cada grão, porque cada grão foi fecundado através da formação do tubo polínico. Então, para você saber se uma espiga de milho está granada, ou seja, tem bastante grão, é só você olhar. Se tiver bastante cabelinho lá em cima, significa que teve bastante formação de tubo polínico, ocorreu bastante fecundação, tem bastante grão. Cada grão é um fruto. Dentro do fruto nós vamos encontrar a semente. Bom, então os núcleos espermáticos são conduzidos até o óvulo, que é o gametófito feminino, que a gente vai ver com mais detalhes daqui a pouco. Então, esse tubo polínico aqui está sendo representado pelo vermelho. Olha a setinha aqui, pessoal. Tá? Então, os núcleos espermáticos são conduzidos, olha aqui, até o óvulo, pelo tubo polínico. Beleza. Agora, dentro do óvulo, vamos encontrar a osfera. Lembra-se que a osfera sempre é o gameta feminino. E nas angiospermas vão surgir mais outros dois gametas, chamados de núcleos polares. Opa! Então quer dizer que dentro do óvulo, que é o gametófito feminino, em vez de encontrar um gameta como era nas gimnospermas, que era só a osfera, nas angiospermas nós temos um passo a mais, um grau evolutivo maior. Em vez de ter só um gameta, repetindo, como era nas gimnospermas, agora eu vou encontrar 3 gametas. Um gameta feminino, que é a osfera, e 2 gametas chamados núcleos polares. Aí,
O primeiro, olha aqui no desenho, o primeiro núcleo espermático é o primeiro a chegar, ele fecunda a oosfera e forma o zigoto, que é também o embrião. O zigoto é quando temos uma célula, ele evolui formando ali um embriãozinho e para o seu desenvolvimento. Ele dorme, a gente chama dormência da semente. O embriãozinho fica parado metabolicamente. Uma espécie de hibernação, como o urso, tá? Ele fica aí com o metabolismo extremamente baixo. Mas lembre-se, pessoal, que ainda está faltando 2 gametas femininos e um gameta masculino. Vamos a eles. O segundo núcleo espermático, que é esse gametinha que eu estou apontando na seta aqui, ele vai encontrar os 2 núcleos polares e fazer uma outra fecundação, juntando então N de um núcleo espermático mais N de um núcleo polar e o outro N do outro núcleo polar. Então nós temos a fusão de 3 gametas. Eu vou formar uma estrutura triploide, que eu chamo de endosperma ou albúmen. Aqui nós temos uma diferença muito grande em relação à gimnosperma. Na gimnosperma ocorreu uma fecundação, porque embora tivesse 2 núcleos espermáticos, só tinha uma oosfera, então ocorria uma fecundação. E lembra da aula? O que acontece com esse núcleo espermático? Ele se degenera. Nas angiospermas acontece o oposto. Eu tenho 2 núcleos espermáticos para 3 gametas. O primeiro núcleo espermático se junta com a oosfera, forma o embrião. O segundo núcleo espermático se junta com os 2 núcleos polares e forma um endosperma, 3 Ns. Tudo isso eu vou mostrar em detalhes para vocês. Calma. Sei que é muita informação, mas nós estamos indo passo a passo. Beleza. Então, agora ocorreu a fecundação. Quantas fecundações ocorreram? 2. Uma para formar um embrião e a outra para formar o endosperma. Tudo bem até aí? Ficou claro para vocês? Vamos seguindo. Então, o óvulo fecundado, olha o óvulo fecundado aqui, originou a semente. O óvulo fecundado originou a semente. E a semente, então, aqui vai ter quantas sementes esse futuro fruto? Se tem um óvulo, tem uma semente. Se tivesse 5 óvulos e os 5 óvulos fossem fecundados, eu teria um fruto com 5 sementes. No caso da melancia, você imagina quantos óvulos foram fecundados para formar aquela quantidade gigantesca de semente. Se o óvulo fecundado é a semente, você fez a revisãozinha antes de começar essa aula, vocês sabem que isso daqui é o ovário. Esse ovário é que vai ser convertido em fruto. Então, o ovário desenvolvido origina o fruto. Ok? Então, vamos pensar. A oosfera vira o embrião. O óvulo vira semente e o ovário vira o fruto. Pegando então agora, nós vamos entender todos os aspectos da fecundação que vocês viram de maneira macroscópica em termos pontuais. Nós vamos pegar o macro, o real e jogar no ciclo reprodutor. Toda planta faz o ciclo reprodutor haplodiplobionte, ou seja, tem uma geração haploide, que eu chamo de gametófito, e uma geração diploide, que eu chamo de esporófito. Bom, pensando nisso, vamos lá. Nós vamos começar do zigotinho. Vocês viram, acabaram de ver que o zigoto aqui surge do primeiro núcleo espermático com a oosfera. Então, o último evento desse ciclo é formar isso, tá? Mas então, se é um ciclo, começa num ponto, termina no mesmo ponto. O zigoto, ele vai crescer por meio de mitose
e vai formar o esporófito, pessoal. O que é o esporófito na angiosperma? É a planta toda que você enxerga. É a raiz, é o caule, é a folha, é a flor, tá? E lá dentro da flor é que nós vamos ter a produção dos esporos. E os esporos, aqui, como é heterosporada, esporada vem de esporos, então minha referência são os esporos, eu terei esporos diferentes. Eu terei esporos que darão linhagem às estruturas masculinas e esporos que darão linhagem às estruturas femininas. Isso já acontece desde a gimnosperma. Você que assistiu o ciclo reprodutor das gimnospermas, já sabe, eu já detalhei lá, tá? Que tudo que começar com micro estará se fazendo uma referência às estruturas masculinas. E tudo que começar com mega, eu estarei fazendo uma referência às estruturas femininas. Então, jovem aprendiz, como é que você daria um nome para esporo, já que esporófito significa planta que produz esporos, ao esporo masculino? Microesporo? Ok. E ao esporo feminino? Megaesporo? Ok. É só salpicar alguns acentos aí e fica, ó, microesporo, micrósporo, megaesporo, megásporo. Pessoal, os esporos sempre são haploide, porque o esporófito 2N sofreu meiose para formar os esporos N, tá? Esses esporos vocês não conseguem ver porque eles não saem de dentro da flor. Esse fenômeno é conhecido como endosporia, já explicado em gimnosperma. Endosporia é o processo de evolução de esporo para gametófito dentro da flor, aqui nas angiospermas. Então, olha só, o esporo feminino vai formar o gametófito feminino, que também pode se chamar megaprótalo. Prótalo é sinônimo de gametófito. Mega é sinônimo de feminino aqui nesse ciclo reprodutor. O esporo masculino vai formar o gametófito masculino. Lembra que tudo que for masculino é micro. E sinônimo de gametófito, microprótalo. Pessoal, quem são eles na vida real? O gametófito feminino, ou megaprótalo, é aquele que contém os gametas, é aquele que produziu o gameta. Você acabou de ver aqui, no processo de fecundação, que é o óvulo que contém um núcleo, que contém 2 núcleos polares e a osfera. Então, eu dizer gametófito feminino, eu dizer megaprótalo e eu dizer óvulo ou saco embrionário, estou dizendo a mesma coisa. Gametófito masculino, microprótalo, ou quem estava contendo os 2 núcleos espermáticos? Os 2 núcleos espermáticos. O pólen. Então, dizer gametófito masculino, microprótalo e pólen, estamos dizendo a mesma coisa. Então, vamos lá. O pólen produz os gametas. O óvulo produz os gametas. Quais são os gametas? Então, o gameta feminino nós temos a osfera e nós temos o núcleo espermático. Então, a osfera é um dos 3 gametas femininos e o núcleo espermático é um dos 2 gametas masculinos. Eles vão se juntar, vai ocorrer fecundação, formando o zigoto. Restaram 2 núcleos polares e um núcleo espermático. Eles se juntam,
num processo. E esse processo forma o endosperma ou albúmen, que é a substância de reserva, é a nutrição do embrião. Para você que gosta de comer, por exemplo, feijão e arroz, é a massinha nutritiva que a gente coloca para dentro da boca. Esse é o endosperma do embrião. Galera, eu sei que é cheio de detalhes, mas se você for agora voltar esse vídeo e for anotando parte a parte, for esquematizando, vai abrir sua cabeça para entender esse processo. Existem alguns gargalos aqui, tá? Quais são esses gargalos? Se você não entendeu a reprodução de gimnosperma, entender a reprodução de angiosperma é mais complexo. Sugiro que você volte e compreenda a reprodução de gímino e depois venha para o ciclo reprodutor de anjo. Se você não entendeu o processo de fecundação do item 3 dessa aula, volta lá, tá? Entenda todo o processo para que você pegue aquelas partes e joguem aqui. Essa é uma aula que vai demandar muito esforço e foco de vocês. De novo eu falo, estou à disposição para tirar dúvidas e creio eu que terão dúvidas, tá? Basta você quer entrar lá no meu Instagram, Prof. Montanha, posso ajudar vocês. Nos plantões de dúvidas eu posso ajudar vocês também. Fiquem à vontade, tá? Forte abraço e até o nosso próximo encontro. Fui!